vamos imaginar uma situação, tentar rodar um vídeo em resolução 8K, sabe? Uhum, bem pesado. Exato, com cores infinitas, trilha sonora tridimensional, horas e horas de duração. Mas rodar isso em um celular de flip lá do início dos anos 2000. Nossa. Pois é, o que acontece na hora? O aparelho vai travar quase instantaneamente, né? Com certeza. A bateria derrete. Derrete. A imagem vira um mosaico irreconhecível de pixels estourados. O som fica só aquele chiado metálico irritante. E, em poucos minutos, o hardware entra em colapso. Uhum, não aguenta. E a nossa exploração de hoje, o nosso mergulho profundo nos materiais de hoje, parte de uma premissa muito parecida com essa. Porque é exatamente isso que a mente humana está fazendo com a realidade nesse exato momento. Essa imagem do celular antigo ilustra perfeitamente o problema central da nossa experiência diária. Porque a gente opera com a convicção absoluta de que vê o mundo exatamente como ele é, sabe? Certo. A gente acha que a lente está limpa. Isso. Acreditamos que a nossa percepção é uma janela de vidro perfeitamente transparente. Mas os materiais metafísicos e filosóficos que reunimos para essa nossa análise, eles apontam por uma direção radicalmente diferente. O vidro está bem sujo, né? E não só sujo, ele não é transparente. Ele é cheio de ranhuras, tem lentes de refração, pontos cegos. O que é fascinante aqui é que a nossa realidade diária não é o mundo real. Tá. É o que a gente pode chamar de uma arquitetura de percepção condicionada. Uma arquitetura. E o termo que as fontes usam para capturar essa arquitetura e que a gente vai desdobrar a fundo aqui hoje é o conceito do holograma, né? Exatamente. O famoso holograma. E para quem nos acompanha e já se sentiu esmagado por aquela sobrecarga de informações ou por aquela sensação de que a rotina moderna é densa demais, pesada, exaustiva. O que é muito comum hoje em dia. Muito comum. Entender a mecânica desse holograma pode ser um divisor de águas absoluto. O nosso objetivo hoje não é ficar flutuando em conceitos esotéricos distantes, mas entender como o mundo ao nosso redor atua como um filtro biológico. Um filtro biológico e psicológico, exato. Isso, e não como uma verdade irrefutável. A gente precisa mudar a lente. E o que torna essa investigação vital é justamente a mudança de perspectiva que ela exige de nós. Porque, normalmente, quando se fala em ilusão ou em transcender o mundo material... O pessoal já pensa em fugir para a montanha, né? Exato. A ideia que vem à mente é a fuga. A pessoa imagina que precisa ir morar no topo de um Himalaia isolado ou destruir a própria vida mundana para atingir algum estado de clareza. Jogar tudo pro alto. Isso. Mas transcender o holograma não significa destruir a ilusão. A ilusão permanece lá, intacta. A mudança acontece inteiramente na forma como essa ilusão é lida. Interpretada por quem observa. Perfeito. A saída não é fugir do mecanismo, mas compreender exatamente como ele funciona por dentro. Eu fico fascinado com essa abordagem prática. Certo. Então, para entender como navegar ou ler esse holograma, acho que a gente precisa voltar um pouco à fita. Vamos lá. Como que a consciência foi parar dentro dessa ilusão para começo de conversa? As nossas fontes exploram muito a ideia de uma queda da consciência, o momento do primeiro esquecimento. É o ponto de partida. Isso me parece crucial, porque talvez explique aquela sensação crônica de vazio, sabe? Aquela impressão de que a gente está sempre separado de algo maior, que é um relato super comum. É a dor humana mais básica. Para entender isso, a gente precisa olhar para o conceito de cisão vibracional. Cisão vibracional. Isso. Antes de mergulhar nessa experiência física e densa que a gente vive, a consciência opera num estado de totalidade. Identidade e percepção são a mesma coisa, é um estado indivisível. Tá, não tem separação. Não existe o eu e o outro, apenas um fluxo único. Mas ao descer para os planos densos da matéria para viver a experiência humana, ocorre essa cisão. E o que acontece nessa cisão na prática? A consciência é envolvida por uma espécie de membrana psicoenergética, e essa estrutura atua como um véu, criando uma amnésia temporária sobre a nossa verdadeira natureza. Peraí, vamos desacelerar aqui.
Membrana psicoenergética soa um pouco como um filme de ficção científica. O termo assusta um pouco. Assusta. E na prática do dia a dia, como se sente essa membrana? E, toda essa ideia de esquecimento proposital me parece quase cruel. Cruel, sim. Muita gente vê assim. Por que uma consciência plena escolheria se comprimir num espaço tão limitante e esquecer quem realmente é? Eu fiquei muito curiosa com essa parte. É uma objeção supernatural. A primeira reação que a gente tem é achar que isso é um castigo cósmico ou uma falha de design do universo. É um erro no código? Mas a membrana não é um muro de prisão. Ela é um traje de mergulho. Sem essa compressão severa da percepção, seria absolutamente impossível experimentar a individualidade. Ah, entendi. Pensa bem, se a consciência lembrasse o tempo todo de que ela é tudo e todos, como ela poderia experimentar o contraste? Não teria como. Ia ser tudo a mesma coisa sempre. Exato. Como poderia experimentar o aprendizado linear, a surpresa, a descoberta de si mesma através do contato com o outro? A membrana de esquecimento é, na verdade, uma tecnologia evolutiva. Uma tecnologia para fatiar o infinito. Isso, fatiar em pedaços pequenos o suficiente para poderem ser engolidos e processados ao longo de uma vida. Faz todo sentido. E é aí que a gente volta àquela nossa analogia inicial do celular antigo de flip, né? Perfeito, a conexão é essa mesma. Porque a vastidão do vídeo em 8K simplesmente não cabe no hardware primitivo. Os dados originais precisam ser brutalmente comprimidos, fatiados em partes minúsculas para conseguir passar pelo processador do aparelho. Sem queimar a placa toda. Sem queimar de vez. Então, o nosso corpo físico, os nossos 5 sentidos limitados, a nossa mente lógica, tudo isso é o celular de flip. Essa conexão é muito precisa, porque a consciência essencial não está presa no mundo lá fora. A angústia profunda humana vem do fato de estar presa a esse intérprete limitadíssimo. O holograma funciona através dessas camadas de compressão. Quer um exemplo prático? Pensa na linguagem humana. Tá, as palavras. Isso. A realidade profunda é simultânea. Tudo acontece ao mesmo tempo. Mas para falar sobre ela, nós somos obrigados a usar palavras sucessivas, uma depois da outra. A linguagem fatia a realidade, então. Fatia completamente. E o tempo faz a mesma coisa, cortando um fluxo contínuo em blocos artificiais de passado, presente e futuro. E se a gente está vivendo com esse hardware severamente limitado, tentando processar uma realidade que, no fundo, é infinita, faz todo sentido que o sistema superaqueça o tempo todo. É o atrito, né? E essa fricção contínua muda completamente a forma como a gente pode interpretar a dor e o sofrimento humano. Não é um erro aleatório do destino, é uma consequência superlógica do sistema. Essa redefinição do sofrimento é, sem dúvida, um dos pontos mais impactantes que as nossas fontes trazem. O sofrimento deixa de ser visto como uma punição divina, sabe? Ou só azar da vida. Ou azar. Ele é atrito mecânico. É puramente o calor gerado pela fricção entre dois níveis totalmente diferentes de realidade que estão operando ali no mesmo espaço. A identidade temporal e a essência. Exato. A identidade temporal só consegue perceber a vida em fragmentos ameaçadores. Mas o eu essencial, lá no fundo, ainda retém a memória da sua totalidade. E aí dá o choque. Dá o choque. A dor espiritual, ou aquela dor emocional profunda, é simplesmente a vastidão do ser esbarrando contra as paredes apertadas do holograma. Nossa, isso lança uma luz tão fascinante sobre sentimentos muito comuns que a gente tenta evitar a todo custo. No texto tem uma descrição muito reveladora. Qual parte? Aquela de que o desejo desenfreado não é ganância. Na verdade, é uma memória distorcida do poder original da consciência. Ah, sim. É uma ressignificação poderosa. Demais. E que o medo não é uma fraqueza que a gente tem que esconder, mas a memória da luz que foi ofuscada ao entrar nesse ambiente super denso. E tem também a culpa, que consome tanta gente diariamente. E a fonte diz que é apenas a lembrança inconsciente de um estado de integridade perfeita que a gente tinha antes de toda essa separação começar. É brilhante, porque quando você entende o mecanismo dessa forma,
Essas emoções pesadas deixam de ser monstros embaixo da cama, né? Você para de brigar com elas. Você passa a ler essas emoções como bússolas. Bússolas descalibradas, com certeza, mas ainda assim indicadores de uma verdade maior. A dor é um lembrete vivo do que foi perdido na compressão do celular de flip. O que nos leva à questão da ansiedade, que eu acho que é o mal do nosso século. As fontes definem a ansiedade como a memória da intemporalidade. Essa frase é forte. Forte, perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. Porque, se a gente pensar bem, como que essa memória bonita da eternidade se transforma num ataque de pânico no meio do trânsito? Ou na frente de uma pilha de boletos para pagar. Pois é. Qual é o mecanismo prático disso no nosso corpo quando a gente está ali suando frio? O que acontece ali é um choque direto de sistemas operacionais. A mente biológica, o nosso cérebro humano, ele foi forjado pela evolução para prever o futuro. Para manter a gente vivo. É uma máquina de sobrevivência totalmente focada na antecipação de ameaças. Onde é que está o predador de amanhã? Como é que eu vou pagar o abrigo do mês que vem? Focado sempre no amanhã. Sempre no amanhã. O cérebro biológico opera puramente no tempo linear. Mas a essência que anima esse cérebro desconhece o tempo. O software original, né? Isso. O software original não entende o conceito de amanhã. Para ele, existe apenas o agora incondicional e eterno. Então rola um curto-circuito na hora. Um curto-circuito colossal. Quando o hardware biológico tenta forçar esse software atemporal a se espremer dentro de um corredor estreito de preocupações sobre o futuro, A estrutura não aguenta. entra em colapso. O corpo físico experimenta essa incompatibilidade como taquicardia, falta de ar, angústia pura. A crise de ansiedade epidêmica do mundo moderno não é só colapso por excesso de trabalho ou estresse. Tem algo mais profundo aí. Fisiologicamente é uma espécie de saudade espiritual. É a alma rejeitando o confinamento do relógio, literalmente. E o ponto crucial é que é exatamente nesse atrito, nesse calor, que parece insuportável, que o processo de despertar começa de verdade. Certo. Então, o atrito acende a faísca, mas se o sistema está travando desse jeito e existe esse atrito todo entre o ser essencial e a identidade fragmentada, quem é que está no comando do nosso hardware no dia a dia? Quem é que está ditando as regras desse celular de flip? A grande pergunta. E aqui a gente chega no famoso conceito do ego. E sabe o que me ocorre agora, conectando com o que a gente vê por aí? Quase toda a tradição de desenvolvimento pessoal e espiritualidade de hoje em dia fala como se o ego fosse o grande vilão da história. O inimigo número 1, né? O inimigo, o objetivo supremo da galera parece ser aniquilar, esmagar, alcançar a famosa morte do ego a qualquer custo. O que, se a gente for analisar friamente pelos textos que lemos, é um equívoco perigosíssimo. Ah, é? Com certeza, destruir o ego seria como arrancar o painel de instrumentos de um carro com um pé de cabra enquanto você está viajando a 120 por hora na estrada. Ia dar muito ruim. Ia ser desastroso. O ego não é o inimigo, ele é simplesmente uma interface biológica. Ele atua como um tradutor de estímulos externos e como organizador daquelas narrativas que permitem a gente navegar na realidade tridimensional sem bater a cabeça nas paredes. Ele é o nosso gerente de sobrevivência básica dentro do holograma. Exatamente, o gerente. Essa analogia do painel de instrumentos é perfeita. Ele tá ali no carro para traduzir os dados essenciais pra gente. Ele avisa que a velocidade tá alta, que o tanque de combustível tá no fim, que a temperatura do motor subiu e vai ferver. Coisas que você precisa saber. Você precisa saber. É impossível viajar sem ele. Mas imagina o desastre se, do nada, o painel de instrumentos tomasse consciência, assumisse o volante do carro e começasse a achar que é ele quem decide o destino da viagem inteira. Essa imagem exata do que o material chama de inversão. O problema nunca foi a existência do instrumento em si, mas o fato de que o instrumento se tornou o operador de tudo. O painel tomou o volante para ele. A consciência acabou se identificando tão profundamente com essa interface adaptativa que ela realmente passou a acreditar que é o personagem. A máscara expulsou o ator do palco e agora o personagem acredita ser o autor da peça inteira. Tipo o painel de instrumentos se apaixonando pelo próprio reflexo ali no vidro. Exatamente isso. E o ego passa a exigir o que chamamos de autonomia ontológica. Traduz isso pra gente. Em termos mais simples, ele toma para si o direito de existir como o centro absoluto do ser.
e começa a exigir proteção constante, admiração, controle paranoico de todas as variáveis da vida. Control freak total. Total. E é por isso que transcender não exige matar o ego. Você ainda vai precisar de uma interface muito boa para pagar seus impostos e conseguir atravessar a rua sem ser atropelado. A gente precisa pagar os boletos, afinal. A gente precisa. A transcendência exige apenas rebaixar o ego, tirar ele da cadeira do motorista e colocar ele com carinho de volta no lugar de um simples medidor de combustível. Colocar no lugar dele. Isso. E quando se tira o ego desse trono central da psique, a primeira grande parede de sustentação do holograma se rompe. Tudo bem, colocar o painel de volta no lugar faz todo o sentido lógico. Mas assumir o volante e domar esse gerente que enlouqueceu de vez não é algo que a gente faz apenas com boa vontade. Ah, não mesmo. Dá muito trabalho. Exige força, requer um nível absurdamente alto de energia interna. E a grande provocação que surge das nossas fontes aqui é que a imensa maioria das pessoas não tem essa energia disponível para retomar o controle do carro. Falta bateria. Falta. Por quê? Porque essa força vital está literalmente espalhada, estilhaçada e presa dentro do próprio holograma. Aí a gente entra de cabeça na arquitetura invisível da psique. Nossa análise das fontes descreve um processo chamado de purificação arquetípica. Um nome bem complexo. Parece muito complicado, mas a lógica por trás é de uma geometria bem simples. Pensa comigo. Para conseguir expandir a percepção, a mente precisa recolher a sua energia de volta para o centro. É um movimento centrípeto. Puxar de volta. Puxar de volta. O problema é que, ao longo de décadas vivendo, nós fatiamos a nossa energia e a distribuímos em centenas de direções completamente diferentes. A gente vai deixando pedaços pelo caminho. Muitos pedaços. Deixamos blocos inteiros de vitalidade presos em ressentimentos antigos que cultivamos por anos, em traumas não resolvidos lá de trás, em medos projetados para o futuro que nem aconteceu. E, de uma forma muito mais silenciosa e perigosa, naquilo que a gente pode chamar de pactos emocionais invisíveis. Essa parte dos pactos me deixou muito impressionada. Vamos tentar traduzir isso para uma rotina bem prática? Bora. Como que um pacto emocional invisível consegue drenar a energia de alguém numa terça-feira qualquer à tarde? Olha, pensa numa pessoa que passou os últimos 15 anos tomando grandes decisões de carreira baseadas numa necessidade totalmente inconsciente de provar o seu valor para um pai distante. Sabe? Nossa, muito comum. Ou para um ex-chefe que anos atrás duvidou da capacidade dela. Hoje em dia, o pai talvez nem toque mais no assunto, já está em outra. O ex-chefe nem lembra mais que esse funcionário existe. Já esqueceu faz tempo. Mas a pessoa continua alimentando essa estrutura invisível diariamente. A necessidade desesperada de provar algo é um pacto emocional contínuo. Fica ativo. É uma arquitetura ativa que fica rodando dentro da mente sem parar. Gente, é literalmente igual a um aplicativo pesado rodando ali escondidinho em segundo plano no celular, né? A mesma coisa. Porque mesmo que a tela esteja apagada e você acha que não está usando, aquele aplicativo de ressentimento, de vingança velada ou essa busca incessante por aprovação tá lá consumindo 30, 40% da memória RAM do nosso cérebro o tempo todo. Exato. E o resultado mais prático e visível disso é aquele esgotamento constante que as pessoas relatam. A bateria da consciência acaba antes mesmo do dia começar, sabe? Você já acorda cansado. Você acorda exausto. Toda aquela energia limpa que deveria estar sendo usada para despertar, para ir lá e reassumir o volante do carro, ela está totalmente ocupada mantendo vivas essas simulações virtuais do passado. Que perda de tempo e energia. E a frase fundamental dessa parte da nossa investigação é incontornável. Sem energia integral, não há percepção integral. Fortíssimo. Enquanto o sujeito não forçar ativamente a parada desses aplicativos abertos em segundo plano, seja através do perdão real, seja quebrando esses juramentos secretos de lealdade a velhos sofrimentos, a expansão de consciência é inviável simplesmente porque falta combustível no tanque. Ou seja, a famosa iluminação não é sobre adicionar coisas novas e complexas na nossa mente. É basicamente fechar as dezenas de guias do navegador que estão abertas lá consumindo memória à toa. Essa é uma definição cirúrgica do processo.
É, antes de tudo, um processo de subtração e de recolhimento. Tudo aquilo que foi atirado para o mundo em forma de projeção, de raiva, de dependência emocional, precisa ser puxado de volta para dentro de casa. Arrumar a casa? Arrumar a casa. E a recompensa por fazer esse trabalho incômodo de limpeza profunda é monumental, porque quando essa energia vital finalmente retorna para o seu centro, a forma como a realidade inteira é percebida começa a mudar quase que organicamente. E isso nos leva diretamente para o grande momento de virada da teoria. Então vamos lá. Fechamos os aplicativos inúteis, recolhemos aquela energia que estava presa, rebaixamos o ego para o cargo de interface biológica e assumimos o volante. Certo, o cenário ideal. O que acontece com a tal janela de vidro? Como é que o holograma passa a ser enxergado com essa nova bateria 100% carregada? É aí que ocorre a grande transição para a visão holográfica propriamente dita. Antes, quando a gente estava percebendo o mundo apenas através daquelas lentes escassas da identidade fragmentada e do ego, a realidade parecia só um monte de objetos duros, separados e pessoas meio perdidas colidindo umas com as outras num espaço frio. Um caos aleatório. Mas quando a percepção é finalmente ancorada na consciência integrada com energia, o mundo material revela a sua verdadeira textura. Ele deixa de ser visto só como matéria sólida e passa a ser percebido como um vasto campo vibracional. Nossa, é quase como conseguir ler o código verde caindo na tela do filme Matrix, não é? A pessoa passa a notar detalhes completamente diferentes. Essa analogia da Matrix é excelente para ilustrar. Como a nossa exploração menciona, é a habilidade de ver o espaço que existe entre os objetos, ao invés de focar só na solidez e na barreira deles. Exato, você percebe o campo sutil antes de perceber o objeto denso. Na prática das relações humanas, isso significa que numa conversa difícil, você passa a escutar a intenção real e a emoção que estão escondidas por trás das palavras. Você não reage só ao som do idioma e à ofensa. Isso, você vê além. E o caos absoluto dos eventos mundiais começa a exibir um padrão geométrico maravilhoso de aprendizado e causa e efeito. A realidade ganha uma profundidade de campo totalmente inédita. Mas, só pra gente colocar os pés no chão um pouquinho e não deixar quem nos ouve confuso. Isso significa que a pessoa que atinge isso alcança um estado intocável? Como assim? Tipo, ela vira um sábio distante, zen e imperturbável que nunca mais se irrita e apenas flutua pela vida no meio da cidade grande? De forma alguma. A beleza dessa síntese não é um misticismo inatingível de alguém que foge do mundo. É a mais pura e encarnada reintegração. Tá, me explica, Menai. A pessoa continua sentindo fome, tristeza, vai continuar pegando chuva, ainda precisa trabalhar todo dia e pagar as contas do mês. O holograma, que é essa arquitetura condicionada que forma o nosso mundo, ele não desaparece num passe de mágica. A montanha ainda tá lá. A montanha ainda está lá. O engarrafamento terrível das 6 da tarde ainda existe. A grande mudança é o lugar de onde se olha para tudo isso. A origem do olhar. Exato. A transcendência acontece exclusivamente quando a gente abandona o olhar restrito a partir da identidade e se passa a observar o mundo a partir da consciência central. A partir da consciência. Então o corpo não é mais a totalidade estressada de quem a gente é. Ele é só o veículo de transporte temporário. O celular de Flip. Celular de Flip. O pensamento não é mais aquele mestre autoritário que dita se o nosso dia vai ser bom ou péssimo. É só uma ferramenta que a gente usa quando é necessário e depois guarda na caixa de volta. E a mente silencia. E silencia. E talvez o mais desafiador de tudo isso, o mundo deixa de ser visto como uma prisão gigante que nos ataca e ofende o tempo todo, para se tornar um imenso espelho de retroalimentação. É um espelho onde o observador finalmente reconhece que o mundo lá fora sempre foi a própria consciência experimentando e ensinando a si mesma, o tempo todo. Incrível! Ao dominar a mecânica de como o holograma opera nos bastidores, ele cessa de ser um mecanismo opressor e limitador e se transforma no verdadeiro playground da percepção. O grande clímax da nossa análise aqui hoje é que a realidade vivida é, em sua essência profunda, uma escolha de interpretação contínua. Uma escolha de interpretação sustentada pela energia que a gente tem disponível. É um trajeto e tanto que a gente fez hoje. Sem dúvida, fomos longe.
A gente partiu daquela ideia inicial de que nosso hardware humano é como aquele aparelho antigo tentando processar um vídeo gigantesco e hipercomplexo. Comprimindo e distorcendo a realidade o tempo todo só na tentativa desesperada de compreendê-la. Descobrimos que a sensação de ansiedade que todo mundo sente e o sofrimento agudo que a gente enfrenta não são punições divinas, mas a simples fricção. A fricção entre o nosso hardware biológico e linear, que pensa no amanhã. E o software eterno e sem limites que habita dentro da gente. E aí compreendemos que a ideia de tentar destruir o ego é uma péssima estratégia. O trabalho real é enxergar que ele é só o painel de instrumentos do nosso carro. E garantir que ele nunca mais tome a direção das nossas vidas. Exato. E para conseguir ter força para reassumir esse volante com firmeza, o passo vital, o passo essencial, é fechar aqueles velhos aplicativos que devoram nossa memória interna. Os velhos pactos. Os velhos laços invisíveis e aqueles rancores empoeirados que sugam toda a energia vital que poderia, finalmente, nos permitir enxergar a matriz de vibração que sustenta o mundo e as nossas próprias relações. Eu vejo isso como um mapa prático para o trabalho de toda uma vida. Um mapa que nos lembra continuamente de que a grande revolução que a gente procura não é destruir a realidade complexa que nos cerca. Não tem como destruir. Não tem. A revolução é higienizar a lente com a qual a gente enxerga cada pequeno evento, cada tropeço da nossa existência. Quando se entende a fundo a mecânica das engrenagens do filtro, a ilusão simplesmente perde o seu poder de ferir. Isso nos remete exatamente para o vidro que a gente acreditava ser perfeitamente limpo lá no comecinho da nossa conversa. Já que a realidade que a gente vive e toda aquela densidade que a gente sente pesar nos ombros são frutos diretos de como a gente interpreta o mundo. E se essa interpretação depende diretamente de quanta energia livre a gente tem no tanque, fica um desafio prático aqui. Uma reflexão bem afiada para quem acompanhou a gente até o final. Vamos lá. Qual é o seu pacto emocional invisível? Qual é aquele velho juramento de provar algo a alguém lá do passado que no fundo ainda roda ativamente no fundo da nossa mente hoje? E que está sugando tudo. Sugando tudo. O que está apenas aguardando que a nossa atenção vá lá com coragem e desligue esse aplicativo, forçando a devolução de dezenas de horas de energia vital de volta pra gente. Para que o mundo ao redor possa mudar, né? Para que o mundo, o holograma, possa, num piscar de olhos, mudar completamente de forma e ganhar leveza. É uma quebra de padrão absolutamente necessária para qualquer transformação autêntica nessa vida. Sem dúvida nenhuma. Fica esse exercício pesado, mas libertador para os dias que virão. Um agradecimento imenso por compartilhar essa leitura tão precisa de conceitos tão intrincados, viu? Imagina, o privilégio foi todo meu e mergulhar nessas águas mais profundas com você hoje. Seguimos investigando. Com certeza. Até a próxima investigação.